tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal trazendo uma mensagem e a palavra de hoje é para você que se encontra desanimado. Por que será que isso nos acontece, na verdade? Mesmo quando nós conhecemos a Deus, servimos a Deus, estamos na presença dele há tantos anos e devido a algumas situações que vamos passando, tantas lutas, tantas decepções na vida, que chega um momento que isso abate a nossa alma. Nós precisamos entender que somos seres humanos e acontece, é normal, tá? São sentimentos que vêm, mas o importante é saber como lidar com isso. O que fazer nesses dias de desânimo? Bom, o que eu faço, né? Continua a caminhada. Não tem outro jeito. Não dá mais para olhar para trás. Quem colocou a mão no arado tem que continuar, não pode voltar para trás, tem que confiar em Deus, mesmo mediante toda a dificuldade. Outra coisa que você precisa entender, toda vez que nós nos posicionamos com Deus, vão vir ataques contra nós para que nós venhamos desistir, tá? Então, são retaliações espirituais. E isso acontece, você precisa entender. Por isso que é um ditado popular que as pessoas dizem muito, né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. E por incrível que pareça, isso é muito real. Quanto mais você ora, quanto mais você coloca a sua vida no altar, quanto mais você procura agradar a Deus, pessoas serão usadas para te afrontar, situações virão contra você que vão te fazer desanimar. O intuito de tudo isso é fazer com que você pare. E só vence quem continua. Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor diversas pessoas que passaram por momentos difíceis, mas elas não pararam, elas continuaram. Então, às vezes, nos vem aí esse desânimo devido a algumas coisas que estamos passando, às vezes estamos lutando, né? Não vamos cometer esse pecado, e aí você cai, aquilo te aborrece, te entristece. Aí já vem aquelas vozes, né, que você sabe muito bem de quem é, tá vendo? Para você não tem jeito, você não vai conseguir, Deus não te ama mais, Deus não fala mais contigo, Deus não responde as suas orações. E é tudo mentira de Satanás. A palavra nos diz que Satanás é o pai da mentira, gente. Ele engana a gente, ele vai mostrar para nós que não tem jeito, mas tem saída sim. Se você tem pecado e de repente caiu novamente, se arrependa de todo o seu coração e continue a caminhada, não pare. Mesmo que venha o desânimo, mesmo que às vezes vamos orar, acontece, né? Vamos orar, parece que Deus não está ouvindo, continua porque Deus é contigo. E nós, que às vezes não estamos nem lutando com nenhum pecado, estamos buscando o Senhor, estamos colocando a presença do Pai, procurando fazer as coisas corretas, e acontece tantas coisas que nos aborrecem, ao ponto de vir um desânimo tão grande que nós queremos parar. Aí nós começamos a ouvir aquela voz, para você não tem jeito, não adianta você orar, não adianta você pedir, Deus não está te ouvindo. Olha fulano ciclano, o que Deus tem feito na sua vida, Deus não faz, e vem o desânimo. Então, gente, resista. A palavra diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma maneira que ele trabalha para nos fazer parar, para nos fazer paralisar, para que nós não possamos receber a nossa bênção. E muitas vezes quando começa a vir em torno de nós, aí tantas coisas acontecendo, sabe? Uma notícia ruim sobre determinadas situações, coisas que vai nos entristecendo, isso é porque a bênção está próxima. O mundo espiritual está agindo. Então eu sempre percebi isso. Toda vez que Deus estava para me entregar uma bênção muito grande, começava a acontecer várias situações. E hoje eu aprendi. Quando eu começo a ver o círculo se fechando, as coisas acontecendo de uma forma que eu não esperava, coisas negativas, né? Situações assim que você fica triste, abate a sua alma, eu penso logo, tá vindo uma grande bênção para mim. Eu estou de posse de vitória, eu vou continuar. E eu continuo. Então, se você está orando e jejuando, continue. Eu estou orando e jejuando, parece que não sinto nada, parece que Deus não está ouvindo. Continue. Você começou a orar e jejuar, começou a buscar a Deus, começou a se apartar do mal, né, do pecado, renunciar o pecado, renunciar a sua vida mundana, estar na presença de Deus, e parece que tudo está dando errado, confie em Deus, Deus é contigo. O mundo espiritual está agindo porque está tendo efeito nos céus. Deus está contigo, as coisas vão mudar e aparentemente parece que não. Esse é o primeiro momento, tá? Então nós vemos aqui que aconteceu isso com o profeta Elias. Elias também passou por uma situação, olha que ele teve diversas experiências, experiência grandiosa. Ele fez até mesmo ali uma prova, né, mostrando ali para aquele povo que servia o Deus dele, né, Baal. E tinha os profetas de Baal, aí ele faz ali uma prova, tá aqui, ó, 1 Reis 18, versículo 22, que diz assim: então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolha eles para si
um dos novilhos e, dividindo em pedaços, o ponha sobre a lenha, porém não lhe meta o fogo. Eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor, e há de ser que Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E assim ele fez. E claro que aconteceu que o profeta de Baal ficara ali algumas horas tentando, né? Ó Baal, e não aconteceu nada. E quando chegou a vez de Elias mostrar o poder de Deus, Deus mostrou, né? De uma forma assim evidente. E ele deixou aquela situação ainda pior, que ele ainda jogou água e veio o fogo de Deus, lambeu aquela água, secou tudo aquilo ali, mostrando o poder de Deus. Diante de todas essas experiências, né, que Elias teve, há um momento que ele está cansado. E ele ouviria uma ameaça, né? Jezabel manda dizer que vai matá-lo. E o que ele faz? Ele foge, ele morre de medo dessa situação. Diante de tudo isso que ele viu, olha como é a cabeça do ser humano. Diante de tantos milagres, diante da grandeza de Deus, quando uma mulher diz eu vou te matar, ele fugiu, porque ele está lá já no momento da fraqueza mesmo, da carne, né? Já está triste, cansado, desanimado, só tendo mais notícias, matou mais um profeta, mataram 50 profetas, e está ali vendo as coisas acontecendo, e ele pensou, eu sou profeta também, vou morrer, e ele teve medo, né? Então isso nos mostra que nós podemos passar por essa situação. Por isso, acho linda a palavra de Deus. A palavra de Deus poderia ser escrita aqui só as coisas boas. Olha, Davi matou o gigante, pronto, né? Não precisava falar que Davi teve um momento que ele pegou a mulher de Urias, né? Que ele adulterou. Não, deixa isso para lá, né? Nós faríamos isso se fosse escrever a Bíblia. Deixa isso para lá, bota somente as coisas boas, né? Então aqui de Elias poderia ter deixado só essa parte, né? Olha que maravilha, Elias, que coisa linda, né? Mas não, Deus é muito verdadeiro, Deus é fiel, Deus é poderoso. Ele deixou para nós aqui na Bíblia, para que nós pudéssemos entender que essas coisas que nós passamos são normais, mas o que vai mudar é como eu me coloco mediante essas situações. Porque eu posso vencer com Cristo Jesus ou posso perder. Se eu começar a olhar a situação e não continuar, eu paro e perco a minha bênção. Então, às vezes, acontece isso comigo também. Tem dia que eu estou desanimado, falo, ai meu Deus, que dificuldade, né? Você começa a olhar só as coisas ruins que estão acontecendo e esquece do que Deus tem feito. Né? Nós temos esse hábito, infelizmente, nós humanos somos assim. As coisas boas acontecem, nós ficamos felizes na hora, se alegramos com aquela situação e passa. Mas quando acontece uma coisa ruim, nós se apegamos àquilo. E falamos, ai minha vida nada dá certo, porque olha o que aconteceu novamente. Mas e o que Deus fez lá atrás? E as coisas que você já passou, que você venceu? A gente esquece. Então, quando nós começamos a olhar, é a mesma situação de Pedro, né? Andando no mar, olhando para Jesus. Quando estamos olhando para Jesus, nós vamos caminhando sobre as águas, nós vamos tendo força. Mas se nós começarmos a olhar o mar revolto na nossa vida, nós vamos afundar. Então, isso é muito real. Mas precisamos estar firmes e fortes, confiando em Deus, porque Ele vai estender as mãos e vai nos tirar dessa situação. Então, com Elias não foi diferente. Elias vai se esconder lá numa caverna, correndo de uma mulher que fez uma ameaça. Gente, olha que coisa incongruente que fala. Não tem cabimento, né? É coisa de você falar, Elias, tá tudo bem, meu filho? O que é isso? Olha o que Deus fez, o poder dele, te mostrou de várias formas. E uma mulher te ameaça e você fica com medo. Então tá aqui, ó, no versículo 9 diz: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Isso ele está falando pro próprio Deus, né? O próprio Deus, gente, que coisa incrível, né, que é o ser humano. E disse-lhe Deus: sai e põe nesse monte perante o Senhor. Então Deus manda que ele saia daquela situação. E logo a seguir vem algo também que me chamou muita atenção, a maneira que Deus trabalha. Às vezes ficamos esperando que Deus venha de um jeito e Deus vem de outro. Às vezes nós achamos que vai ser uma coisa grandiosa e Deus vem de uma forma tão simples, mostrando o poder dele em nossas vidas. E parece que nós não conseguimos ver Deus quando as coisas são simples. Nós queremos sempre ver algo assim extraordinário. Deus faz o extraordinário quando Ele quer, mas Ele geralmente trabalha em coisas simples. Deus ama fazer isso. Daquilo que parece que não vai sair nada, Ele vai
e faz algo acontecer. Daquela pessoa que você olha e fala, não, daí não tem como, é incapaz. Deus vai lá e capacita, né? Então, Deus trabalha dessa forma. E aqui não é diferente, você vai ver Deus mostrando para ele aonde que Deus está. Disse-lhe Deus, sai, ponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E ali Deus estava. Nessa hora que vem esse cicio tranquilo e suave. Então é dessa forma, gente. Confia. Deus é contigo. Mesmo que você não está vendo aí um terremoto, um fogo, algo grandioso, nessa suavidade, nessa tranquilidade, Deus está trabalhando. O que Deus faz é no mundo espiritual e nós não conseguimos ver. Precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo. Por isso é necessário que você ore, que você jejue, mesmo desanimado. Às vezes você vai fazer uma oração, tem vezes que eu oro e eu vejo o céu se abrindo, sabe? Você sente assim a presença, você começa a sentir a grandeza de Deus, começa a chorar, começa a falar com Deus e sai daquela oração tão feliz, pensando, eu senti a presença de Deus, Deus está me ouvindo, glória a Deus por isso. E tem momentos que eu estou tão desanimada, abatida, aconteceu alguma situação, e mesmo assim eu vou orar, e você ora e sente aquela oração assim, parece que Deus não está te ouvindo, mas Deus está nos ouvindo. E parece que Deus não vai responder, mas Deus está respondendo. Deus está trabalhando, só que é de uma forma que às vezes nós não esperamos. Ele está trabalhando, Ele está se movendo, e logo mais nós vamos conseguir ver a grandeza de Deus em nossas vidas. Por isso eu peço a Ti, em nome de Jesus, não desanime, continue essa batalha. Se você tem renunciado ao pecado, continue essa renúncia. Se você está orando, está jejuando por uma causa, continue confiando em Deus, porque se for a vontade do Senhor, vai acontecer. Se não for, Ele vai te mostrar o porquê que não é, ainda não é o tempo. Deus trabalha nas nossas vidas, apenas precisamos confiar e crer. E sabe de uma coisa, se Ele responder a sua oração, trazendo a bênção que você quer, glória a Deus. Se Ele não te der o que você está pedindo, saiba que o Senhor conhece todas as coisas. Papai do céu sabe o que é bom para nós. O que a palavra nos diz? Que tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Apenas confia, tá bom? É isso, um beijão para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.